No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém. Joaquim e parte dos objetos do templo foram entregues a Nabucodonosor, que os levou para a terra de Senaar, depositando-os na sala do tesouro de seu Deus. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje escolhemos 5 perguntas desafiadoras para testar o seu conhecimento sobre a história do profeta Daniel, que faremos ao final do vídeo. Você está pronto para demonstrar o quanto conhece as Escrituras? No entanto, antes de iniciarmos o questionário, se ainda não fez, por favor, clique no botão de inscrição e dê um like no vídeo. Cada like e inscrição contribuem para espalhar ainda mais a mensagem de Deus. E ao concluir o questionário, deixe um comentário abaixo compartilhando quantas perguntas você acertou. Vamos à história. O rei ordenou a Asfenez, chefe de seus eunucos, que trouxesse jovens israelitas de origem real ou nobre, sem defeitos físicos, educados, inteligentes e capazes de servir no palácio real. Eles foram instruídos na literatura e língua dos caldeus durante 3 anos, com uma alimentação diária retirada da mesa real e do vinho do rei. Alguns dos jovens eram judeus: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos deu-lhes novos nomes: Daniel tornou-se Baltazar, Ananias tornou-se Sidraque, Misael foi chamado de Misaque, e Azarias como Abdênago. Daniel decidiu não se contaminar com a comida e o vinho do rei, pedindo permissão ao chefe dos eunucos, que concordou com receio das consequências. Daniel propôs uma experiência de 10 dias, alimentando-se apenas de legumes e água, e ao final desse período, eles estavam mais saudáveis que os jovens que comiam da mesa real. O despenseiro retirou seus alimentos e vinho, servindo-lhes apenas legumes. Deus concedeu a esses jovens talento e conhecimento em letras e ciências, especialmente a Daniel na interpretação de visões e sonhos. Ao serem apresentados a Nabucodonosor, superaram todos os outros jovens em sabedoria e sutileza, sendo considerados 10 vezes melhores que os escribas e mágicos do reino. Daniel viveu dessa forma até o primeiro ano do reinado de Ciro. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, o rei teve sonhos perturbadores que o deixaram angustiado, impedindo-o de dormir. Convocou os escribas, mágicos, feiticeiros e caldeus para interpretarem seus sonhos. Ao revelar o desespero em busca de significado, os caldeus pediram que o rei compartilhasse o sonho para que pudessem oferecer interpretação. O rei, determinado, exigiu que lhe contassem o sonho e sua interpretação, ameaçando puni-los severamente se falhassem. Os caldeus alegaram que ninguém na terra poderia atender a essa demanda, exceto os deuses que não interagem com humanos. Diante da recusa dos sábios, o rei enfureceu-se, ordenando a execução de todos os sábios da Babilônia. Daniel, ao saber disso, agiu com sabedoria e prudência, pedindo uma prorrogação para dar a interpretação desejada. Ele e seus companheiros oraram a Deus pedindo misericórdia e revelação sobre o enigma. Na noite seguinte, o mistério foi revelado a Daniel em visão. Ao apresentar-se ao rei, Daniel exaltou o nome de Deus, reconhecendo que ele detém sabedoria e poder. Daniel então revelou o sonho do rei, que envolvia uma estátua de ouro, prata, bronze, ferro e barro, e uma pedra que a destruía. A interpretação destacou que cada material representava reinos sucessivos, sendo o último o reino eterno de Deus. Impressionado, o rei reconheceu a grandeza de Deus e elevou Daniel a uma posição de destaque, concedendo-lhe autoridade sobre a Babilônia e nomeando o chefe supremo dos sábios. Daniel também designou responsabilidades a seus companheiros, permanecendo na corte real. O rei Nabucodonosor, impressionado por sua grandiosidade, ergueu uma imponente estátua de ouro na planície de Dura, na província da Babilônia. Convocou então uma assembleia de autoridades, incluindo sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juristas, juízes e demais líderes provinciais, para a inauguração solene da estátua. Na cerimônia, um arauto proclamou que ao ouvirem os sons de diversos instrumentos musicais, as pessoas deveriam se prostrar em adoração diante da majestosa estátua de ouro do rei Nabucodonosor. A desobediência a essa ordem resultaria em ser lançado imediatamente na fornalha ardente. Ao som da música, todos os presentes, de diversas nações e línguas, prostraram-se em adoração à estátua. No entanto, alguns caldeus denunciaram 3 judeus, Sidraque, Misaque e Abdênago, que se recusaram a adorar a estátua, alegando que não haviam obedecido ao edito real.
O rei, enfurecido, chamou os 3 judeus à sua presença e questionou sua recusa em adorar a estátua. Diante da ameaça de serem lançados na fornalha ardente, eles afirmaram que confiavam no Deus a quem serviam, e mesmo que não fossem livrados do castigo, não adorariam a estátua de ouro. Enfurecido, Nabucodonosor ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que o habitual. Os 3 judeus foram amarrados e lançados na fornalha. No entanto, algo extraordinário aconteceu. Enquanto os executores foram consumidos pelo fogo, Sidraque, Misaque e Abdênago andavam ilesos no meio das chamas, louvando a Deus. Azarias, um dos jovens, elevou uma fervorosa oração, reconhecendo os pecados do povo e pedindo misericórdia a Deus. Ele implorou para que a contrição do coração e a humilhação do espírito fossem aceitas por Deus, apelando para a fidelidade divina à promessa feita a Abraão, Isaque e Israel. O fogo, que normalmente devoraria qualquer ser humano, não causou danos aos 3 judeus, pois um anjo do Senhor estava com eles na fornalha. O rei, ao testemunhar esse milagre, reconheceu a grandeza do Deus de Sidraque, Misaque e Abdênago, e promulgou um édito ordenando que qualquer pessoa que falasse contra o Deus deles seria punida severamente. Nabucodonosor então elogiou a Deus por ter enviado seu anjo para salvar os 3 judeus que confiaram nele, e melhorou a posição deles na província da Babilônia. O rei, impressionado com a magnitude dos milagres divinos, enviou uma carta a todos os povos e nações, exaltando o reinado eterno e os poderosos prodígios do Deus Altíssimo. Eu, Nabucodonosor, desfrutava de paz em minha casa e prosperidade em meu palácio. Certa noite, tive um sonho perturbador que agitou meus pensamentos. Decidi convocar todos os sábios da Babilônia, incluindo magos, mágicos, caldeus e astrólogos, para interpretarem meu sonho. No entanto, nenhum deles conseguiu dar uma explicação. Foi então que Daniel, conhecido como Baltazar, foi apresentado a mim. Reconhecendo nele a presença do Espírito dos deuses santos, relatei-lhe meu sonho. Nele via uma árvore imponente no meio da terra, com copa que tocava o céu e cujos frutos eram fonte de sustento para todos. Um vigilante celestial ordenava que a árvore fosse derrubada, mas o tronco e as raízes permanecessem ligados por correntes de ferro e bronze, vivendo com os animais até 7 tempos se passarem. Daniel explicou que a árvore representava minha grandiosidade e domínio que se estendia até os confins da terra. A ordem celestial indicava que eu seria expulso e viveria entre os animais até reconhecer a soberania do Altíssimo. Daniel aconselhou-me a resgatar meus pecados pela justiça e demonstrar piedade para com os necessitados, na esperança de prolongar minha prosperidade. 1 ano depois, enquanto eu contemplava minha grandiosa construção, uma voz do céu anunciou que meu reino seria tirado de mim. Assim fui expulso dos homens para viver entre os animais, pastando como os bois. Após 7 tempos, levantei os olhos para o céu, recuperei minha razão e bendisse o Altíssimo. Fui restaurado ao meu reino, reconhecendo a soberania divina. Nabucodonosor concluiu seu relato, expressando louvor ao Rei do Céu, cujas obras são justas, caminhos retos e poder incontestável sobre os soberbos. Em certa ocasião, o rei Baltazar organizou uma festa para 1000 nobres, durante a qual se entregou a bebida. Impulsionado pelo álcool, ordenou que trouxessem os vasos de ouro e prata saqueados do templo de Jerusalém por seu pai, Nabucodonosor, para que ele e seus nobres, suas mulheres e concubinas bebessem deles. Os presentes vasos foram trazidos, e após a ingestão de vinho, todos renderam louvores aos deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Nesse instante, dedos de uma mão humana surgiram e escreveram diante do candelabro, na parede do Palácio Real. Ao ver isso, o rei ficou aterrorizado, seu semblante mudou, e um medo profundo o dominou. Ele convocou magos, caldeus e astrólogos, oferecendo grandes recompensas para quem decifrasse a inscrição. A rainha, ao ouvir a comoção, sugeriu chamar Daniel, um homem no qual, segundo ela, habitava o espírito dos deuses santos, conhecido por sua sabedoria e habilidade em interpretar sonhos. Daniel foi apresentado ao rei, que o encarregou de interpretar a inscrição em troca de ricas recompensas e um alto cargo no governo. Daniel recusou as recompensas, mas se comprometeu a interpretar a mensagem. Ele relembrou Nabucodonosor, pai de Baltazar, e como, devido à sua soberba, foi deposto e viveu entre animais até reconhecer a soberania do Deus Altíssimo. Daniel acusou Baltazar de ter se elevado contra o Senhor, desonrando-o ao louvar deuses inanimados.
A inscrição revelou que o reinado de Baltazar seria encerrado, seu peso na balança era insuficiente, e seu reino seria dividido e entregue aos medos e persas. Após essa interpretação, Daniel foi honrado conforme as promessas do rei, mas na mesma noite Baltazar, rei dos caldeus, foi morto. Dário, o Medo, ascendeu ao trono por volta dos 62 anos de idade. Ele decidiu estabelecer 120 sátrapas em seu reino, sujeitos a 3 ministros, sendo Daniel um deles, responsáveis por garantir a integridade nas contas e assegurar que os interesses do rei fossem preservados. Devido à notável sabedoria de Daniel, o rei almejava colocá-lo como líder supremo de todo o reino. Os ministros e sátrapas, invejando a posição de Daniel, tentaram encontrar falhas em sua administração, mas não conseguiram, pois ele era íntegro e irrepreensível. Decidiram então acusá-lo em relação à sua fidelidade à lei de seu Deus. Aproveitando-se da situação, esses homens persuadiram o rei Dário a promulgar um decreto proibindo qualquer pessoa de orar a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, durante 30 dias. O rei, seguindo o costume legal dos medos e persas, assinou o decreto. Mesmo diante dessa proibição, Daniel continuou a orar a Deus 3 vezes por dia, conforme seu costume. Os conspiradores, ao descobrirem isso, informaram ao rei, forçando-o a cumprir a lei que ele mesmo havia estabelecido. Dário, apesar de desejar salvar Daniel, foi pressionado pela irreversibilidade da lei e ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Entretanto, expressou sua esperança de que o Deus de Daniel pudesse salvá-lo. Uma pedra foi colocada sobre a abertura da cova, selada com os sinetes do rei e dos grandes. Na manhã seguinte, o rei apressou-se para a cova dos leões, chamou por Daniel e ficou aliviado ao descobrir que Deus havia enviado um anjo para protegê-lo. Daniel foi retirado ileso da cova. Os acusadores de Daniel e suas famílias, por outro lado, foram lançados na cova, onde foram imediatamente atacados e mortos pelos leões. Dário, impressionado com o poder do Deus de Daniel, emitiu um édito proclamando que todos em seu reino deveriam temer e reverenciar o Deus de Daniel. Ele reconheceu a supremacia do Deus vivo, que subsiste eternamente, e declarou que seu reino é indestrutível e seu domínio é perpétuo. Daniel prosperou durante o reinado de Dário e sob o reinado de Ciro, o persa. Você já se questionou sobre a riqueza de sabedoria que a Bíblia reserva para a sua jornada pessoal? A Bíblia, verdadeira fonte inesgotável de conhecimento, oferece um estudo profundo e reflexões transformadoras, tornando-se um guia indispensável para o seu desenvolvimento espiritual. Ela não apenas proporciona entendimento sobre si mesmo, mas também lança luz sobre o mundo ao seu redor, revelando o propósito subjacente à sua existência. Agora, esses são alguns passos para uma reflexão mais profunda. Inicie com uma oração sincera, pedindo a Deus que abra sua mente e coração para sua palavra. Adote a prática de leitura regular da Bíblia. Não se sobrecarregue tentando absorver tudo de uma vez. Inicie com um livro ou capítulo por dia. Permita-se meditar sobre o que leu. Formule perguntas, busque respostas e deixe que a palavra de Deus dialogue diretamente com você. Se você está disposto a investir em si mesmo, este convite é especialmente direcionado a você. Inicie hoje mesmo sua jornada de descoberta espiritual. Explore mais detalhes no site que está no primeiro link da descrição e descubra como este convite pode ser o primeiro passo para um crescimento espiritual significativo. Agora sim, vamos às perguntas sobre a história de Daniel. 1. O rei Nabucodonosor teve um sonho que o deixou angustiado. O que o sonho mostrava? Letra A. Uma estátua de ouro, prata, bronze, ferro e barro. Letra B. Uma árvore imponente no meio da terra. Letra C. Um rio que corria do Templo de Jerusalém. Letra D. Uma cova cheia de leões. A resposta correta é A. O sonho de Nabucodonosor mostrava uma estátua de ouro, prata, bronze, ferro e barro. 2. O rei Nabucodonosor ordenou que os sábios de Babilônia interpretassem seu sonho. Por que os sábios não conseguiram interpretar o sonho? Letra A. Porque o sonho era muito complexo. Letra B. Porque o sonho não tinha significado. Letra C. Porque os sábios não eram sábios o suficiente. Letra D. Porque os sábios não eram adoradores do Deus verdadeiro.
A resposta correta é D. Os sábios de Babilônia não conseguiram interpretar o sonho porque eles não eram adoradores do Deus verdadeiro. 3. O que aconteceu com os 3 jovens judeus que se recusaram a adorar a estátua de ouro? Letra A. Eles foram lançados na fornalha ardente, mas sobreviveram ilesos. Letra B. Eles foram lançados na cova dos leões, mas sobreviveram ilesos. Letra C. Eles foram executados. Letra D. Eles foram promovidos a posições de destaque no governo. A resposta correta é A. Os 3 jovens judeus foram lançados na fornalha ardente, mas sobreviveram ilesos graças à intervenção de um anjo de Deus. 4. O que aconteceu com o rei Nabucodonosor depois que ele reconheceu o Deus de Daniel? Letra A. Ele foi restaurado ao seu reino. Letra B. Ele foi exilado para a Babilônia. Letra C. Ele foi morto. Letra D. Ele se converteu ao judaísmo. A resposta correta é A. O rei Nabucodonosor foi restaurado ao seu reino depois que ele reconheceu o Deus de Daniel. 5. O que aconteceu com Daniel no reinado de Dário, o Medo? Letra A. Ele foi lançado na cova dos leões. Letra B. Ele foi promovido a uma posição de destaque no governo. Letra C. Ele foi exilado para a Babilônia. Letra D. Ele foi morto. A resposta correta é B. Daniel foi promovido a uma posição de destaque no governo no reinado de Dário, o Medo. Que incrível jornada pelas Escrituras! Como foi para você? Lembre-se, seja qual for o resultado, a palavra de Deus é uma fonte infinita de maravilhas prontas para serem exploradas. Se curtiu o quiz, dê um like e não se esqueça de compartilhar com amigos e familiares. Vamos ver como eles se saem. Se ainda não se inscreveu, faça isso para ficar por dentro de mais histórias e conhecimentos bíblicos. Agradecemos por se juntar a nós hoje e desejamos bênçãos contínuas em sua jornada espiritual. Até a próxima vez, continue inspirado.